Quem está conosco hoje é nosso irmão Luiz Gustavo. Gente, espero que tudo esteja muito bem com todo mundo. Se não estiver, vai estar. É uma alegria para a gente estar aqui conversando e compartilhando algumas ideias, tendo por base a doutrina. E é muito bom a gente estar aqui trocando algumas ideias, que acho que esse é o objetivo principal desse processo, para que a gente entenda e sinalize melhor as coisas no nosso próprio processo evolutivo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta talvez difícil aqui. Vamos ver como é que vai ser o índice de resposta dessa pergunta mesmo. Principalmente vocês que estão dentro. Todo mundo sabe que está dentro de uma casa espírita ou alguém foi trazido enganado? Não tem ninguém enganado não, né? Que veio amarrado. Tem alguém aí? Levanta, faz o sinal da mãozinha. Não? Todo mundo? Todo mundo sabe que está dentro de uma casa espírita? Sim? Sim. Agora só os encarnados, para eu saber. Obrigado. Muito bom. Alguém aqui já ouviu falar de mediunidade? Sim. Quem já ouviu, levanta a mão para saber. Aí, ó, bem feito. Os encarnados foram mais rápidos dessa vez. A maioria de nós já ouviu falar de mediunidade em algum momento, né? O que é mediunidade para vocês? É claro que não vai dar para a gente ouvir todo mundo, né? O ideal seria que a gente pudesse ouvir todo mundo. Mas vai, o que é mediunidade para você? Mediunidade, para mim, é quando a pessoa vê espírito e não sabe por que está vendo. Quando a pessoa vê espírito e não sabe por que disso. Quando a pessoa ela ouve espírito. Ouve espírito. No meu caso, é uma voz grossa, né? Ah, é? Entendi. Aí se eu não conseguir decifrar essa voz grossa, tá tudo errado. Tá tudo errado. Aí se você conseguir, tá tudo certo. Boa. É uma mediunidade. Boa. Eu fui saber que é mediunidade depois que eu conheci o espiritismo. Você ficou sabendo que era mediunidade depois do que conheceu o espiritismo. Eu achava que eu estava doido. Você achava que você estava doido. Doido é quem achava que você estava doido. Criança de 5 anos, foi gente, eu tô doido. Bom. Foi desenvolvendo. Que história legal. Para quem não ouviu, está dizendo aqui que mediunidade é essa capacidade de ver ou ouvir espíritos. De uma forma geral, sentir os espíritos, você disse que ouve, e que o povo achava que você era doido, né? Desde os 5 anos você ouvia. Até hoje eles falam. Até hoje eles falam isso? É porque a maioria da minha família é crente, evangélico. Entendi. Aí fica aquela... Boa. Mas eu tô um pouco me lixando. Boa. Doido é quem te acha doido, deixa o povo, né? Muito bom, cara. Excelente. Como é que é seu nome? Erickson. Boa, Erickson. Boa. Quem levantou a mão ali atrás também? Luciana. Fala pra gente o que é Luciana na sua... Fala pra gente, Luciano, o que é mediunidade na sua opinião. Mediunidade, para mim, é estar mediando, né? Estar mediando alguma coisa. Entre o plano espiritual e o plano terreno. Então, assim, é saber discernir, eu penso assim, desenvolver a mediunidade. Saber discernir o que é o plano espiritual. Desenvolver a mediunidade, você discernir aquilo que é do plano espiritual, daquilo que o quê? Do plano terreno, porque a gente está aqui. Boa. Eu acho que assusta muito quando fala assim, você tem mediunidade, mas é entender, né? Assusta muitas pessoas quando diz que tem mediunidade, mas a partir do momento que você entende aquilo, muito bom, boa. Quem mais? Mediunidade, eu vejo no meu entendimento. Eu vou repetindo algumas coisas para essa pessoa ouvir, tá? No seu entendimento. Entendimento é uma faculdade dada ao homem. É uma faculdade dada ao homem? Todo ser humano. Faculdade, tipo assim, capacidade que você está falando? Capacidade, uns mais, outros menos, mas todos tendo. Uns mais, outros menos. Mas todos tendo a mesma capacidade de ser um medianeiro mesmo. Mas todo mundo tem capacidade de ser medianeiro, mediador. Entre o céu e a Ó, medianeiro, bonita essa palavra, hein? Medianeiro entre o céu e a terra. Bonito. Muito bom. O que mais? Boa? Como é que é seu nome? Oi? Não, tem dois. Para o ímpar. Quem fala primeiro? Não, brincadeira. Ela fala primeiro e você fala na sequência pra gente, pode ser? Sonhos de revelações. Sonhos de revelações.
Você teve vários sonhos em relação a alguma coisa que ia acontecer. Conversou com a Érica. Vamos conversar com a Érica. 3 dias ela partiu, ela me levou. 3 dias antes de quem partir? Minha mãe, Sua mãe. ela me levou no local que ela ia ser sepultada. Que ela ia ser. Ela já estava doentinha? Já tá. Ah. Então sua mãe estava doentinha. 3 dias antes ela te levou num local que ia ser sepultado. Aí eu estava com ela e falou assim: filha, você volta daqui. Filha, você volta daqui. Daqui uns anos, ainda você vai estar aqui. Daqui uns anos você estará Aí aqui. ela parou debaixo de uma árvore, Ela parou debaixo de uma árvore no cemitério Belo Vale. no cemitério Belo Vale, Santa Luzia. Conhece? Ela foi sepultada lá, e no dia do sepultamento dela, que eu cheguei lá, Ela foi sepultada lá. No dia do sepultamento aconteceu o quê? Era o lugar. era o lugar que ela tinha que levar para o Boa, boa. Interessante esses fenômenos, tá? Temos sonhos de revelação e acontece. Boa, boa. Sonhos e revelações. Só ninguém pode passar a perna, senão tá perdido, hein? Eita. Ô, gente, ó, se alguém for enganar ela, desista da ideia, viu? Ela tem sonhos de revelação. Minha sobrinha fala: eu tinha estado sonhando comigo. Se a senhora não sonhar comigo... Muito bom, muito bom. Nosso irmão ali atrás? Isso. Sim, vamos buscar a mediunidade lá no Velho Testamento. Vamos buscar... Mas no Velho Testamento, você acha que tem mediunidade lá no Antigo Testamento? Noé. Noé, nossa. Com os anjos Noé comunicava com os anjos para fazer a arca. para fazer a arca. Boa, boa, boa. Porque sabia que o dilúvio vinha. Boa. Não era total, era só naquela região da Ásia. Entendi. Numa região em específico. Talvez a gente não tenha registros em outras regiões, né? Mas hoje, com o Espiritismo, a gente tem uma visão diferenciada. Muito bom, muito bom. Quatro desafios, né? Sobre mediunidade. Olha que interessante, gente. Como é que é o nome do nosso irmão ali? Oi? Carlos. O Carlos falou uma coisa... Gente, eu gostaria de ouvir todos vocês, mas eu acho que a gente vai ficar... A não ser que a Erika diga que a gente pode ir até as 23. Pode? Não? Nossa, cara é ruim. Não deixou ir até as 23. O que acontece, gente, que é bem interessante nesse cenário? É óbvio que muitos de vocês têm um conhecimento indireto do que seja mediunidade. E o que é muito legal a gente entender é que, evidentemente, existem estudos da mediunidade. Aí eu vou entrar em alguns detalhes específicos. Que dia que é aqui na casa, Érica? Quarta-feira. Das 18h30 às 19h. Das 18h30 às 19h. Obviamente é bom, como todo mundo conversa com a Érica mesmo, né? Conversar quais são os critérios para participar, né? Evidentemente tem uma série de questões. Mas o que é muito interessante é que em momento nenhum o Espiritismo inventou nenhuma ideia sobre mediunidade. A mediunidade, os fenômenos que a gente chama de fenômeno espírita, os fenômenos espirituais, existem desde que existe registro da atividade humana na Terra. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar escritos mais primitivos possíveis e eles vão fazer referência à conversa de seres humanos com divindades. O que é mais interessante, juntando um pouquinho do que o Carlos disse com o que a Luciana disse lá atrás, é que, no final das contas, o que acontece? A gente costuma dar nomes diferentes para o fenômeno mediúnico ao longo da humanidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, a ideia de médium, foi um termo que Kardec resolveu utilizar por orientação dos espíritos, porque ele entendeu que algumas pessoas ficavam no meio, e por isso médium, em latim, de dois mundos, de dois planos. Algumas pessoas tinham a capacidade de ouvir quem está dentro de um corpo físico e ouvir também quem está fora de um corpo físico. E essa pessoa está no meio. Mas quando a gente pega, por exemplo, a palavra profeta em hebraico, a origem dela, a palavra origem, né, do hebraico transliterado é nabi ou navi, vai depender da leitura. E navi ou nabi nada mais é do que intermediário. Então o profeta desde o Antigo Testamento, eu estou falando aqui basicamente de cultura cristã, né? Poderia falar de muitas outras culturas indígenas, América Central,
povos aborígenes da Austrália, os registros de todos os povos africanos, todos eles indicam a presença de algumas pessoas que tinham a capacidade de estar no meio, entre o mundo físico e o mundo não físico. E é interessante porque hoje, por exemplo, a gente tem muitos estudos e muita pesquisa acadêmica sobre isso. Infelizmente, a gente tem poucos cientistas corajosos para comprar essa briga, mas eu até já falei dele aqui, um dos professores e cientistas corajosos para comprar essa briga, o professor Alexander Moreira Almeida, titular da cadeira de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele, junto com mais 2 professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, escreveu um livro chamado Ciência da Vida Após a Morte. Então, ele traz um filósofo, que é o Humberto, um professor de filosofia também da Universidade Federal de Juiz de Fora. E lá nesse livro, eles vão mostrar quais são as evidências científicas da sobrevivência da vida após o fim da vida física, ou após a morte. E a gente tem e aí que tá, gente, é interessante nós entendermos o que é essa discussão. Não é uma discussão para dizer assim, temos evidências cabais, temos provas absolutas de que toda comunicação é mediúnica. Nós temos um equipamento que consegue, um túnel de ressonância magnética que consegue medir o espírito. Não temos esse equipamento ainda, mas muito longe do que eles tentam fazer a gente crer, o materialismo, ou seja, morreu, acabou, não é uma verdade absoluta, nem acadêmica, nem científica, nem filosófica. Eu sei que filosofia e ciência, eu deveria ter usado os dois para isso, mas eu dividi de propósito. O materialismo, morreu, acabou, não é coisa de gente ignorante, não é coisa de gente que não estuda, não é uma realidade acadêmica como as pessoas querem fazer a gente crer. Não é. Existem N estudos que devem ser considerados, especialmente nos fenômenos de manutenção da consciência após a morte, através da mediunidade, experiências de quase-morte e out-of-body experience, que é sair do corpo, né? Desdobramento astral, ou viagem astral, ou desdobramento do perispírito, enfim, vai ter vários nomes. E uma série de experiências de lembranças de vidas passadas. São evidências que precisam ser consideradas. Mas o médium, a pessoa que fica no meio desse rolê todo, dessa confusão toda, dessa bagunça, ele é uma pessoa conhecida de longos milênios na história da humanidade. E é interessante que desde lá do livro de Joel, está falando do Antigo Testamento, havia uma promessa por parte do Messias que viria, dessa pessoa que viria mudar a vida da gente, lá no texto bíblico, e que desde o texto de Joel, no capítulo 2, 26, já estava escrito lá que havia uma promessa de que depois, no futuro, agora não dá, agora nós temos outras coisas para resolver, mas no futuro, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Hoje, aqui no Antigo Testamento, pensa aí, para ficar fácil para vocês, 2, 3 mil anos antes de Cristo, tá? Eu estou falando de basicamente 6 mil anos atrás, tá? Tem uma variaçãozinha histórica aí, mas enfim, o livro de Joel está mais ou menos nesse contexto do Antigo Testamento. E aí o que acontece aqui nesse cenário? Já havia uma promessa de que em algum momento, não só aquelas pessoas especiais chamadas de profetas, receberiam essas informações. Quando chegar o momento certo, o Emmanuel vai falar para a gente daqui a pouquinho qual que é o momento certo, e já começou. Quando chegar o momento certo, não preocupa que vai ser só o profeta que vai dar os recados, não. Esse espírito, essa motivação, vai ser derramada sobre toda a carne,
sobre os vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos, vossos jovens, todo o povo terá a capacidade de receber o derramamento do Espírito sobre a carne, que numa linguagem simbólica é informação do desencarnado, de preferência um desencarnado evoluído, para dar esse recado, para que a gente possa pregar em nome do Espírito Santo, também em linguagem simbólica. E o mais interessante é que Jesus veio para revogar e acabar com o Antigo Testamento, não é isso? O Novo Testamento existe para acabar com o Antigo Testamento. Certo ou errado? Mas o Velho Testamento tem tudo a ver com o Novo. O Velho Testamento tem tudo a ver com o Novo? Eu acho que sim. Então você está meio que respondendo minha pergunta, é isso? Não, Não? Não, é a minha opinião. É sua opinião. Não estou discordando sua, não. Não, e se a sua opinião for igual a de Jesus, assim? Tá tudo bem? Não. Você não importa não, né? E se eu estiver errado, eu quero aprender com o senhor. Boa, estamos aprendendo juntos. Você não vai aprender nada comigo, nós vamos aprender com a doutrina. Gente, então vou fazer a pergunta de novo, mesmo que ele já tenha meio que respondido aqui. O Novo Testamento, Jesus, vem para poder acabar com o Antigo Testamento? Não. Alguém lembra alguma coisa que Jesus falou a respeito aí? Eu não vim... Hã? Opa! Eu não vim o quê? Não vim derrogar a lei, eu não vim destruir a lei. Eu vim para dar-lhe cumprimento. O problema é, o que vocês precisam já está lá no Antigo Testamento. Eu acabei não lendo aqui Atos dos Apóstolos. O que vocês precisam já está lá. Só que vocês andam interpretando as coisas lá muito mal. Vocês estão interpretando o troço todo errado. O problema é que eles leem uma coisa e entendem outra. Só eles, né? Nós não fazemos isso mais hoje. Mas, aproveitando esse gancho, olha o que Lucas escreve pra gente em Atos dos Apóstolos, quando ele está presenciando, e só lembrando, tá, gente? A gente tem ali os primeiros evangelhos, Mateus e Marcos. Alguns teólogos vão dizer que o primeiro é Marcos. O Emmanuel vai dizer que as primeiras anotações são de Mateus. Provavelmente os dois estão certos, porque acredita-se que o escrito de Mateus era uma coletânea de tópicos, assim, mais resumão, sabe? E que aí se chamou naquela época os ditos do Senhor, e que depois tomou a feição do Evangelho. Então, provavelmente, tanto os teólogos estão certos, que eles dizem que o primeiro Evangelho é o de Marcos, quanto Emmanuel, lá no Paulo Estevão, vai dizer também que as primeiras anotações eram de Mateus, porque os primeiros resumos da vida de Jesus são de Mateus. Mas Lucas escreve o Evangelho depois. No livro Paulo Estevão, tem uma história muito bacana, que depois dos fenômenos ali de Jesus, culminando na crucificação, Paulo encontra com Lucas. Lucas era médico, estava clinicando lá, né, em outro lugar completamente diferente. E aí o Paulo fala, olha, o Lucas, eu vou te falar uma coisa. Não que você não seja um bom médico, você é um bom médico. Mas o trabalho que você faz, muitos já podem fazer. Seria muito bom se ao invés de médico de corpos, você fosse médico de almas. E aí Lucas, então, começa a entender a importância dele naquele cristianismo que está nascendo, retorna, conversa com várias pessoas, inclusive com Maria, retoma várias informações, e aí escreve o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Né? Não é um evangelho tão tardio quanto o de João é bem depois, mas é um evangelho do segundo momento. Então ele vai ouvindo, ele vai entrevistando pessoas e meio que escreve um jornal, a respeito dos acontecimentos. Ele dá uma complementada ouvindo também outras pessoas. Em Atos dos Apóstolos, o Lucas narra pra gente que, da mesma forma, Jesus reforça a promessa. Por quê? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito,
naqueles dias e profetizarão. Consegue perceber o processo de democratização da revelação espiritual? Antes eram só os profetas que tinham condição de fazer isso. Mas já havia promessa lá desde o Antigo Testamento de que chegaria um tempo em que esse cenário seria mudado. E que toda e qualquer pessoa que Deus derramaria sobre ele o seu espírito, né, sobre a carne, e esse processo aconteceria, e não importa quem seja essa pessoa. Essa pessoa pode ser velho, pode ser novo, pode ser jovem, pode ser, inclusive, servo, né? Mas esse fenômeno fica cada vez mais aberto às pessoas. O que é legal aqui a gente entender, e é claro, né, gente, falar de mediunidade é um negócio, um leque absurdamente grande para a gente falar de mediunidade. É assim, a mesma coisa que alguém fazer, assim, querer matar esse tema aqui, é a mesma coisa que alguém querer fazer uma palestra assim, sobre carro. O que nós podemos falar sobre carro? Várias coisas, um monte de coisas. E aí o que acontece aqui? Quando a gente fala de mediunidade, qual é o cenário que a gente tem construído aqui? Tentar entender, pelo menos em linhas gerais, o que tem de tão místico, o que tem de tão maravilhoso nesse fenômeno, para que ele seja considerado assim um fenômeno de pessoas diferenciadas, um fenômeno de pessoas que são escolhidas. Que assim, na verdade, essa é a visão do Antigo Testamento, mas eu não sei se é a visão nova pós-Novo Testamento. Eu não sei se é a visão que Jesus traz, eu não sei se é a visão que os discípulos trazem, eu não sei se é a visão que o Espiritismo traz para a gente. Então, esses navios, esses profetas e agora médiuns, são de fato pessoas diferenciadas? Repete a pergunta. Repito. Dentro desse contexto que nós estamos trazendo aqui. Vai lá desde o Navi, que era o profeta. Esse profeta vai, né, avançando e se torna um intermediário. Depois o Espiritismo recebe o nome de médium. Essa pessoa é uma pessoa realmente diferenciada? O que vocês acham? Eu acho que é uma pessoa extremamente comprometida. Eu É uma acho pessoa comprometida com essa missão? Algumas pessoas disseram que sim. Eu acho que tudo isso chama merecimento. Merecimento. Boa. O que mais, gente? Médiuns são pessoas especiais? Sim ou não? Eu creio que não. Eu acho que todos Não? nós somos médicos. Todos nós? Eu creio que sim. Quem está falando aí? Levanta a mão só para eu ver. Cadê? Atrás da coluna? Ah, tá atrás da coluna. Mas aí você acha que não é uma coisa especial. Como é que é seu nome? Neide. Por que você acha que não é uma coisa especial, Neide? Nós temos mediunidade, em grau maior e menor, mas Todo mundo na verdade, eu creio que todos nós somos médicos. Entendi. Mediunidade é compromisso, né? Mas mediunidade é compromisso. Não é mérito. Que interessante. Ô Neide, deixa eu falar uma coisa com você. Não sei se você está certo no que você falou, tá? Você está segura da sua resposta? Mais ou menos? Tem uma dúvida? Em parte, sim. Tem uma pessoa que concorda com você. Ele chama Allan Kardec. Já ouviu falar? O cara é bom, viu? O cara é bom. O tal de Allan Kardec é bom. Não é? Ele é ótimo. Já ouviu falar dele? Quem já ouviu falar, levanta a mão aí para eu saber. É um grande homem. Conhecimento incrível. Uma inteligência sinótica, uma inteligência para resumir as coisas absurdamente fora do comum. E é interessante dizer isso porque Kardec vai fazer um trabalho, quando ele está codificando, é um professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele, à medida que ele vai desenvolvendo e trazendo as mensagens dos Espíritos, ele vai sistematizando o conhecimento. Ele chama isso lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, ele fala disso em outras obras também, mas ele chama isso de controle universal do ensino dos Espíritos. O que ele faz? Ele vai pegar um monte de mensagem falando sobre um determinado tema, mediunidade.
e vai pegar aquelas mensagens que são concordantes, aquelas mensagens que dizem a mesma coisa, vindo de espíritos diferentes e de lugares diferentes do mundo. Se ele notar que existe uma concordância entre as mensagens, ele inclui aquilo na obra. E ele vai colocar lá aquilo como resposta no livro dos Espíritos. Se tem lá das 10 respostas, 2 que são meio esquisitas, ele pega aquelas 2 respostas e deixa para análise no momento posterior. Porque pode ser que aquilo está falando de outra coisa. E aí é bem interessante, porque a gente vai trabalhar aqui, é uma pena, né, o tempo que a gente tem. Mas a gente vai trabalhar aqui umas questões do livro O Consolador. É claro que a gente poderia aqui entrar em muitas questões do livro dos Médiuns, vai falar um pouquinho sobre isso. Mas no Consolador a gente tem algumas questões que são muito interessantes para a gente entender esse fenômeno de uma maneira mais tranquila, de uma maneira sem misticismo, de uma maneira sem, né, sem criar uma aura de mágica em cima do assunto. Então, lá na questão 382 do livro O Consolador, só para lembrar, tá, gente? O Consolador é um livro que foi ditado pelo Emmanuel, através do Chico Xavier, e que é uma coletânea de perguntas a respeito de temas diversos. É interessante que esse livro deu um respaldo gigantesco para a mediunidade do Chico, porque, na época, o Chico era acusado de ser um charlatão. Um cara com a 4ª série de grupo, de Pedro Leopoldo, que não sabia nada, de assunto nenhum, e que estava fingindo receber mensagens de espíritos superiores. E aí, nesse cenário, seria só um enganador. Mas a profundidade das respostas e dos textos que são escritos pelo Chico são absolutamente incompatíveis com a escolaridade que ele tinha. Isso chegou, inclusive, a levar figuras como Monteiro Lobato a dizer o seguinte: olha, se esse cara aí, esse Chico Xavier, escreve da cabeça dele mesmo, então ele merece um lugar na Academia Brasileira de Letras. Porque o que ele escreve é digno de escritores de grande escola, de grande envergadura. Aí não sei por que não deram lugar na Academia Brasileira de Letras ao Chico. Não sei o que aconteceu, né? Não ofereceram esse título a ele, óbvio, né? Claro que não fariam isso, eu estou sendo irônico. #ironia. E aí, qual que é o cenário que a gente tem aqui? Lá nesse livro Consolador, eles perguntam para o Emmanuel qual que é a verdadeira definição de mediunidade. Você lembra como que a gente começou a conversa nossa aqui? O que é mediunidade? A mediunidade para mim é isso. A mediunidade é aquilo. A mediunidade está no Antigo Testamento. A gente tem visões diferentes sobre mediunidade. Se a gente for conversar com os nossos irmãos da Umbanda, se a gente for conversar com os nossos irmãos do Candomblé, se a gente for conversar com os irmãos de outras linhas espiritualistas, com certeza a gente vai ter um monte de conceito diferente. Porque quando a gente constrói um conceito, a gente coloca a nossa visão de mundo naquele conceito, está tudo certo. Mas aqui, o Emmanuel dá uma definição muito legal para a gente. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne. Onde é que está isso, gente? Lá no Antigo Testamento, em Joel, e no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Olha lá, ó. Derramar um espírito sobre a carne. E o Emmanuel começa falando, a resposta de 382 é assim: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Alguém já ouviu falar no Novo Testamento, mas também na doutrina espírita, sobre o que é esse Consolador prometido? Alguém já ouviu essa expressão em algum lugar aí? Já ouviu? Sim ou não? Já ouviu? Boa, quem mais já ouviu? O que é esse Consolador prometido? Consolador prometido, pode-se dizer Jesus? Então, isso é interessante, porque Jesus no Evangelho disse que enviaria um outro Consolador que vos faria lembrar de todas as coisas que ele ensinou. Então, de forma muito modesta, qual a interpretação que o Espiritismo dá para essa passagem?
Aqui, independente de discutir se o Consolador prometido é ou não o Espiritismo, porque tem uma discussão sobre isso, uma coisa é fato e é tranquilo. Quando nós falamos desse Consolador prometido, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido são as vozes dos céus. O que é isso em linguagem figurada? As vozes daqueles que já morreram, a voz daqueles que já partiram do corpo físico. Não quer dizer espíritos? É a possibilidade dos espíritos falarem para todos. Não é mais um fenômeno restrito a pessoas especiais. Não é restrito mais a pessoas o telefone toca de lá pra cá. escolhidas. O telefone toca de lá para cá, tá certinho essa frase. Mas aqui, quando a gente fala do Consolador prometido, que é esse aqui, que Jesus promete, olha, eu estou explicando para vocês esse monte de coisa aqui, mas eu vou mandar para vocês um outro Consolador, inclusive muitos apóstolos entenderam naquele momento que era o fenômeno de Pentecostes, em que eles começaram a falar em línguas, começaram a falar lá em línguas diversas para pessoas e povos diferentes que estavam ouvindo, Atos dos Apóstolos também. Mas a gente entende que não. O Consolador prometido por Jesus era algo que viria depois, mas que faria relembrar, todas as coisas que ele tinha ensinado. E qual que é a proposta do Espiritismo? Qual que é a proposta do... Tem alguma relação de Espiritismo com o cristianismo? O que vocês acham? Então, o Consolador de Jesus pode ser o Chico Xavier? Não, é o Espiritismo. O Espiritismo. Consolador é o Espiritismo. Porque veio dar essa abertura e dizer que o fenômeno é um fenômeno natural, humano. Você não entendeu a minha pergunta. Mas é o seguinte, você falou comigo, o Consolador prometido é com Jesus e ia trazer. Ele ia mandar um outro Consolador. Sim. Pode dizer que Chico Xavier foi um deles? Ele foi um soldado do Consolador. Ele foi um soldado do Consolador. Nós, enquanto estamos aqui debatendo a doutrina, nós somos soldados do Consolador. Augusto César Neto, como mentor da casa, é um dos soldados do Consolador prometido. Somos trabalhadores. Somos trabalhadores. E tem que trabalhar mesmo. Isso é verdade. Se não trabalhar. Se o médico não trabalhar... Muito. Qual que é seu nome? Luiz. Senhor Luiz, se o médico não trabalhar, ele sofre. Então, eu vou te dizer que não é só o médico, não, hein? Não, mas o médico tem mais obrigação. O Emmanuel vai falar um pouquinho disso. Por quê, gente? Por que faz sentido isso que ele está dizendo aqui? O próprio Emmanuel vai dizer aqui, logo na sequência da questão do Consolador, ele vai falar assim, olha, a missão mediúnica, se tem os seus percalços e lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção. Porque o que acontece? Pensa no espírito às vezes, e aí tem caso e caso, tá, gente? Vamos com calma para a gente não generalizar. Pensa numa pessoa fria. Vocês conseguem pensar uma pessoa fria? Não importa o que eu diga para outra pessoa, ela não tem... Dane-se. Ela não tem... Não tá nem aí. Não tá nem aí. Vocês já viram gente assim? Já. Pessoas frias? Já. Não importa o que você diga para a pessoa. Você conta um sofrimento para a pessoa fala, não é comigo? Se dane. Azar. Fala assim. Parece que ela nem está na terra, né? Junto, né? Aí o que acontece? Essa pessoa, ela não dá ouvidos ao sofrimento do outro. Aí ela começa a ver as pessoas sofrendo na frente dela. O que ela faz? Ignora. Não faz nada. Ignora. Isso é falta Tô vendo. Não, vamos chegar lá. Aí essa pessoa passa um montão de tempo assim. Nem ouve, nem vê, não sente o sofrimento do outro. Pode chegar um determinado momento que essa pessoa vai precisar sentir o sofrimento do outro. Qual que é o processo que a gente tem para alguém sentir o sofrimento de outro espírito? Mediunidade. Eu, às vezes, vou sentir
todo o sofrimento que o outro está sentindo no coração. Como é que você nega se você está sentindo também? Então aqui, a primeira coisa é, gente, mediunidade, aí a gente precisa ter muito bom senso. Kardec estimula sempre o bom senso. Mediunidade não é coisa de espírito evoluído. E mediunidade não é coisa de espírito atrasado. Mediunidade é simplesmente algo do espírito. É uma faculdade. Então, em alguns casos, nós podemos ter débitos perante a vida, ou seja, débitos perante outras pessoas. E aí, o que Deus vai fazer? Geralmente, quando o médium vem com essa... Como é que eu posso dizer? Essa capacidade, assim, de... Porque no plano espiritual, ele... assumiu o compromisso. Mas ele pode ser ou não, porque É. tinha muitos débitos. Olha que legal isso. Vocês lembram que a gente falou aqui, ela até comentou, que a mediunidade é um atributo do espírito. O que é um atributo do espírito, gente? Uma característica. Quem sabe jogar bola bem aí? Quem sabe jogar bola bem? Quem joga bola aí? Ah, eu sou muito mal. Quem joga mais ou menos aí, vai? Quem joga bem? Bem mais ou menos. Quem sabe? Levanta aí, gente. Cadê os peladeiros no final de semana? Que povo sabe jogar, vai? Eu nem gosto de bola, cara. É? Machuca. Quem sabe jogar bola? Quem sabe jogar bola? Vai, dá uns passos mais ou menos. Boa. Boa. Gente, eu estou perguntando quem é Neymar aqui não. Esse é outro espírito. Está encarnado lá Senhor Luiz, no Santos. Senhor Luiz, o problema, se o pobre jogar bola, ele vai machucar. O Neymar não. Vai entrar no INSS. Libanês, ele, pobre, entendeu? É diferente. Entendeu? Quem sabe jogar bola aqui? Quem sabe jogar bola é um atributo de vocês, da personalidade de vocês? Saber dar um passe, saber cortar para dentro e driblar. É uma característica? É. Quem sabe aqui cozinhar bem? Quem sabe cozinhar bem? Levanta a mão aí para eu saber. Cozinha bem. Ferrou de novo, Luiz. Hã? Ferrou de novo. Não, se preocupa não, eu sou dever cozinha bem. Não quis levantar a mão não, mas cozinha bem. Ela é tímida. Ela é uma cozinheira tímida. Boa. Isso é um atributo do espírito? É uma habilidade que o espírito aprendeu, gente. A pessoa... Quem é paciente aí? Quem, gente? Quem é paciente? Levanta a mão para eu saber. Boa. Tá tranquilo reconhecer isso. Eu não sou paciente. Tranquilo. Quem é uma pessoa que tende aí nas dificuldades da vida ser resignado, enfrentar os problemas com coragem? Gente, ok, não tem problema de reconhecer. Na verdade, claro que o tema aqui hoje não é evolução, vai. Mas não é possível a gente vencer os nossos pontos de melhoria sem conhecer os nossos pontos fortes. Ser humilde não tem nada a ver com não reconhecer os pontos fortes. O que você tem que fazer com os pontos fortes é colocar a serviço de Deus. São outros 500. É não se enaltecer com aquilo, se achando autossuficiente. Porque nós precisamos ainda muito da assistência dos bons e evoluídos espíritos. O que você tem de bom, você tem que colocar isso a serviço de Deus. É essa pegada, não é ficar, eu não tenho nada, eu não tenho, né? Tem um caso interessantíssimo, né, que é atribuído dentro desses casos Chico Xavier, em que uma das situações ele disse para o Emmanuel que era um verme inútil, um verme miserável. Eu sou um verme nessa vida toda. Aí o Emmanuel virou para o Chico e falou assim, Chico, mas os vermes fazem a função deles na natureza. Você faz a sua? Pau! Que lapada. Eu sou um verme, eu sou... Não, mas o verme faz a função dele. Você está fazendo? Pau! Que isso? Não. Você fica pensando assim, esse Emmanuel é um cavalo de mal educado. Meu Deus. Engraçado, né? Nossa, que lapada que esse cara... Mas o objetivo ali, nesse caso, né, que muitas pessoas que conviviam com o Chico contavam, o foco é outro. Muito cuidado para a sua humildade não vir com uma proposta de inatividade, ou que eu não sirvo para nada, ou de que eu não posso fazer nada. Muito cuidado. Vocês já pensaram, agora o relógio é tudo digital, tá? Vale também a comparação, mas pensa naqueles relógios analógicos, né, que a gente tinha antigamente, de ponteiro, cheio de pecinha dentro. Gente, tem pecinhas lá que são muito pequenas e mínimas.
O que acontece se uma daquelas pecinhas sair dali ou quebrar? O relógio para, o relógio não funciona. O fato de nós sermos pequenos não diz nada sobre nossa importância. Nós somos extremamente importantes para Deus. Porém, somos pequenos e está tudo certo. O relógio não funciona bem sem uma pecinha. A casa espírita não funciona bem sem um tarefeiro. A igreja evangélica não funciona bem sem um dos tarefeiros lá de dentro. A igreja católica não funciona sem um dos tarefeiros. As instituições precisam das mini peças existenciais. Todos nós somos importantes. E é tão legal dizer isso, porque a gente precisa começar a entender que existem sim espíritos que vêm comprometidos, a gente vai falar deles daqui a pouquinho, mas que a mediunidade é simplesmente um atributo humano. Ela é uma característica do espírito, é um patrimônio da alma. E aí, à medida que a gente vai avançando, ela funciona como uma ferramenta evolutiva para enriquecer todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência. Mas desde que, ficou meio cortadinho aqui, ela se encontra ligada aos princípios do Evangelho. Ela só é ferramenta evolutiva se a gente estiver usando essa ferramenta atrelada aos princípios evangélicos. E olha que interessante, na questão 383, é perguntado ao Emmanuel exatamente a mesma coisa que a gente questionou aqui. Mas será que todo mundo então é médium? Até a Neide lá atrás. Aí, será que todo mundo é médium? Todo mundo é médium? Ué, todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. Esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções. Na atualidade, porém, nesses tempos que nós vivemos, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem, no campo imenso de potencialidades psíquicas, pré-ciência, pré-cognição, existem fenômenos que não são necessariamente mediúnicos. Porque eu desenvolvo determinadas percepções parapsíquicas, mas não tem um espírito ali onde eu me coloque no meio, como médium. Hoje o tema da conversa não é esse. É claro que a gente poderia aprofundar nisso, nos estudos de mediunidade, a Casa Profunda, né? Mas em muitos cenários desse mundo psíquico, pode o fenômeno ser mediúnico ou não. Mas não é isso que o Emmanuel está falando aqui. Ele está dizendo que nesse cenário, desse vasto campo das potencialidades psíquicas, existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. Então, o que eles estão dizendo aqui? A mediunidade é uma faculdade, uma capacidade do espírito. Em menor ou maior grau, todos nós somos médiuns. Aí deve estar gente pensando aqui, eu não, misericórdia. Está amarrado em nome de Jesus, não quero essa porcaria da minha vida, não. Não quero isso, não. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. Qual que você quer ouvir primeiro? A boa. A boa? A boa ou a ruim? A boa. A boa primeiro? É. A boa vai facilitar, vai. Embora, eu posso dar as duas juntas, tem problema? Pode. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Embora a gente não tenha nenhum livre-arbítrio em relação à existência da mediunidade, porque afinal de contas, todos somos médiuns. Nós temos 100% de decisão em relação a quem usa a nossa mediunidade. Mas nós temos o livre-arbítrio. Se você tem a mediunidade, você vai ser médium de alguém. E você tem 100% de livre-arbítrio em escolher quem é que usa a sua mediunidade. Se você é aquele bichão brabo, que quebra as coisas dentro de casa,
Mete o pé na televisão que não está pagando a terceira parcela. No meu bairro, ele me chama de pitbull. Pitbull, brabo. Tem que tomar cuidado quem é que está usando essa mediunidade. E eu não sei a voz não, ué. Não é não? Não. E o povo fica te chamando, isso é difamação e calúnia. Ué. Olha que interessante, gente. Não é voz não? Olha que interessante. Olha que interessante. Não importa quem você seja, alguém vai usar a sua mediunidade. Se você é uma pessoa que está procurando ser melhor a cada dia, está procurando entender o Evangelho, está procurando se tornar uma pessoa com mais virtudes, isso agrada que tipo de espírito? Que tem afinidade com você, que gosta das mesmas coisas. Agora você gosta de chutar, bater, dar tiro, peitar os outros, arrumar confusão. O povo chama até você de pitbull lá no bairro. Brincadeira, brincadeira. Para não perder. A gente perde a evolução, mas não perde a piada, né? Brincadeira, brincadeira. Qual é o tipo de espírito que vai usar a sua mediunidade? Turma brava também, gente. É a turma brava. A gente vai dar nomes, né? Obsessão, a gente vai dar nomes para isso. Mas no final das contas, a gente vai ser médium de quem a gente tiver afinidade. Se você é uma pessoa que está preocupada com o desenvolvimento das suas virtudes, quando alguém estiver desesperado, precisando de ajuda, quem é que os espíritos superiores vão usar? Quem é que os espíritos superiores vão usar para ajudar alguém que está desesperado? Aquela pessoa que está trabalhando a melhoria das suas virtudes. Tem dificuldade de entender isso, gente? E a gente deve lembrar que nós somos espíritos no corpo de carne, né? Nós somos espíritos no corpo de carne. Nós estamos encarnados. Nós estamos encarnados. Gente, não tem ninguém aqui falando de santidade. Isso aí nós nem sabemos o que é. Espírito puro é um modelo teórico trazido pelos espíritos que nós nem sabemos qual é o trajeto. Os espíritos dizem que existem espíritos puros, para a gente entender a escala espírita. Mas nós nem sabemos o que é. Tem lá um conceito dizendo assim, os espíritos puros atingiram todo o grau de perfeição possível e eles não são suscetíveis à influência da matéria. Ou seja, aconteça o que acontecer no mundo material, eles se mantêm imperturbavelmente tranquilos. A mediunidade tem evolução. E aí é que tá, isso é interessante. Por quê, gente? Por que é importante isso aqui? Eu quero que vocês memorizem isso de uma maneira bem tranquila e bem clara. O que é isso aqui, você sabe? É um rádio. Quem sabe isso aqui? Hã? Um rádio de comunicação? Você já viu isso aqui com alguém? Geralmente a gente vê isso com quem? A polícia. A polícia ou quem mais? Quem trabalha em festa usa também. Boa. Segurança de shopping usa, boa também. Nas trilhas. Hã? Nas trilhas. Nas trilhas o pessoal usa. Quem conhece o Baofeng aí? Vai, levanta a mão pra eu saber. Quem conhece o Baofengzinho aí? Bom e velho Baofeng. Isso aqui é um radinho VHF, UHF. A antena disso aqui é grandona? Hã? Antena grande? Mais ou menos que tamanho que é essa antena do Baofeng? A antena que vem no Baofeng, né? Da AliExpress. Vai. Qual é o tamanho da anteninha? 90 centímetros. Não, não tem isso tudo nada. Nem cabe na embalagem, deve ter uns 30 centímetros. Pega muita coisa essa antena? Pega. Pega sim ou não? Pega. Hã? Eu tenho um tio meu que ele é policial. Ele quebra o galho. Fala certinho. Mas não. Só chega porque comunicação, não sei o quê, raca pura. Mas é porque ele usa um negócio chamado repetidor, vai, não vai dar para conversar aqui a respeito. Mas o que acontece? Esse rádio aqui é um rádio de baixa potência, gente. Isso aqui é, para quem é mais técnico aí, 5 watts de potência, pouquinho, não manda muito longe, antena curtinha. A maioria de nós reencarna Baofeng. A maioria de nós reencarna isso aqui. Radinho pequeno, com antena que não é muito grande, capta alguma coisa ou outra, não consegue. Só que tem gente que, pelo contexto da vida dele, reencarna assim. Com esse monte de rádio aqui.
o HF, VHF, banda, a faixa do cidadão. E para piorar, tem gente que reencarna com uma antena dessa aqui. 50 metros de altura, tudo quanto é tipo de faixa de recepção, TX, RX para todo lado. Ouve espírito de tudo quanto é contexto, pega tudo quanto é informação do mundo. Essa é a grande questão. Só te pergunta uma coisa, Sim. Seu Luiz. Claro. Então... A maioria de nós tem pouca capacidade mediúnica. A gente pega pouco. A maioria de nós. Por que tudo que eu vejo na minha frente, fazendo, a pessoa não precisa me ensinar? Se eu ver uma vez só, acabou. Não, podemos conversar depois sobre o caso específico seu, beleza. Melhor que a pessoa ainda. Ah, boa. Mas a ideia... Não, aí não vou te responder agora. A gente pode depois trocar uma ideia ali fora. Tamo junto. Que aí é o caso mais específico, particular. Mas a ideia que a gente está trazendo aqui, para o geral, para o coletivo, é a ideia de que, na verdade, nós somos rádios de pouca capacidade, a grande maioria de nós. Tem pouca capacidade de percepção, tem uma faixa ali muito curta de recepção, consegue enxergar muito pouco dessas frequências todas que estão aí no universo. Mas algumas pessoas nascem com uma capacidade mediúnica absurda. Consegue pegar todas as faixas e espectros. Consegue pegar lá, desde de ondas... É claro, né, tem uma discussão sobre isso. Os domínios da mediunidade, o André Luiz vai... Mas por que? Só um instantinho, porque senão eu não vou conseguir concluir sem importa, se eu seguir. Depois a gente volta e troca uma ideia, tá? Porque o tempo não é meu amigo. Você é, mas o tempo não é meu amigo. E aí o que acontece? Nesse cenário aqui... Tem pessoas que têm uma capacidade de perceber muito mais do que as outras pessoas. E aí a gente vai dizer assim, necessariamente são pessoas comprometidas com outras pessoas, com o passado, foram pessoas ruins, foram pessoas maldosas? Sabe qual é a minha resposta quando alguém pergunta isso? Não sei. Cada caso é um caso. O Emmanuel vai nos dizer, em muitos cenários, que pessoas com uma capacidade mediúnica muito grande, que absorvem informação de tudo quanto é lugar, geralmente são aquelas pessoas que não ouviram ninguém, não viram o sofrimento do próximo, ou até, aliás, na verdade assim, ouviram o sofrimento do próximo, viram o sofrimento do próximo e dane-se, não estou nem aí. E aí o que acontece? Essas pessoas muitas vezes vêm com esse equipamento todo e com essa antena toda para poder perceber o sofrimento alheio. E percebendo o sofrimento alheio, se transforme. Seja mais humilde, seja mais caridoso. Porque aí o que acontece? Eu agora não adianta tapar meus ouvidos. Agora não adianta eu fechar os meus olhos. Porque, mesmo com os ouvidos tampados ou com os olhos fechados, eu sinto o sofrimento do outro. É energético. É engraçado que isso é contínuo, né, Luiz? Então, depende. Cada caso é um caso. Depende. É contínuo, é coisa... Olha o que o Emmanuel vai dizer lá na questão 384. A gente tem que desenvolver a mediunidade? Sim. Sim ou não? Sim. Boa. Tem que estudar. Vamos lá. Nós temos um carro na estrada de terra a 180 km por hora. O que vocês acham de desenvolver esse carro? Não. Ainda não. O que vai acontecer? Acidente. Morte. Hã? Vai morrer. Na estrada de terra, 180. Vai morrer. Vamos desenvolver esse carro? Suicida. Ele vai suicidar. Ele Passar que é tão cheio de buraco, ele nem vai chegar. Vai voar igual aqueles vídeos de rally, né? Passa por cima assim. Gente, isso é bem interessante, tá? Para o paradigma espírita, não se desenvolve mediunidade. Mediunidade se educa. Por quê? Se você for um profissional de Fórmula 1, pode até ser que você precise correr 300 km por hora. Mas você vai ter uma equipe para poder manutenção no seu carro, você vai ter um carro especial para isso, você vai ter uma pista específica para isso, e aí você pode chegar... Quanto faz o Fórmula 1 aí? Vai? 340? 350? Aí o Senna morreu na faixa de 320. Veja, estava correndo. Ah. E aí, o que você entende? O cara é piloto de Fórmula 1. A gente pode fazer uma analogia. Mediunidades não é simplesmente chegar para desenvolver. Olha o que o Emmanuel diz para a gente.
A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável. Mediunidade não é algo que você force. Você não força a troca daquele radinho que eu mostrei para vocês, o Baofeng, com aquela mesa toda de equipamentos e com a antena, de uma hora para outra. Então, a ideia aqui é que a gente não deva desenvolver a mediunidade, mas educá-la. Porque aí você, educando e dominando aquele radinho pequenininho, você começa a ter condição de ir dominando os rádios maiores e entendendo o funcionamento das antenas maiores. Faz sentido para vocês? Verdade. E é bem legal isso. Pra gente, óbvio, né? É claro, aqui não dá para falar em mediunidade sem citar o livro dos médiuns, né? É a obra fundamental que vai estudar esse processo, uma obra de Allan Kardec. Praticamente todo grupo espírita tem uma reunião de estudo do livro dos médiuns. Mas eu queria aqui terminar essa conversa nossa. Quem aqui estuda mediunidade ou participa de algum grupo, e quem é curioso sobre mediunidade, não deixa de ler o capítulo 27 do livro Roteiro. Esse livro Roteiro é uma obra maravilhosa. Lá no grupo que a gente participa, nós já estamos... Roteiro. É uma psicografia do Emmanuel e do Chico. Facinho, fácil de achar. Tem aqui eu tenho certeza que tem vários aqui na livraria para poder pegar emprestado. Lá no grupo que eu participo, a gente está estudando esse livro há 11 anos. Mas não é que nós estamos parados no mesmo capítulo, não, gente. É porque a gente termina ele e volta, tá? Esse roteiro é espetacular. Reforma íntima, sem martírio, sabe? Também é bom, Eu li ele 10 vezes, vou aprender mais. Boa. 10 vezes eu li ele. Tem livro que você volta para aprender. Que você aprende. Lá no roteiro, é um capítulo longo, tá, gente? Eu estou trazendo só o finalzinho aqui pra gente poder fechar essa conversa nossa de hoje. O que o Emmanuel vai falar lá no roteiro, tá? Ele vai falar sobre a questão da mediunidade. Esse capítulo se chama Mediunidade, capítulo 27. Mas ele conclui o capítulo, de certa forma, tem muito do que a gente bateu papo aqui hoje, muito no sentido, né, de que a mediunidade é uma faculdade que todos temos, uns têm mais, outros menos. Alguns vieram para o trabalho, vocês lembram lá no Consolador? Alguns vieram para esse trabalho, outros não, está tudo certo. Pode acontecer que ao longo da nossa jornada numa casa espírita, a mediunidade surge em algum momento, está tudo certo. Mas olha o que o Emmanuel fala lá no roteiro, tá? É necessário, contudo, reconhecer que, na esfera da mediunidade, dentro disso tudo que a gente falou aqui, cada servidor se reveste de características próprias. Provavelmente, nenhum de nós aqui, encarnados, tem características mediúnicas idênticas. É tipo digital, sabe? Cada um de nós é de um jeito. E aí ele vai dizer que o conteúdo sofrerá sempre a influência da forma e da condição do recipiente. Essa é a lei do intercâmbio. Então, ainda que os espíritos vão utilizar o médium, 3 minutinhos. Ainda que o espírito vá utilizar o médium, sempre o conteúdo da comunicação vai pegar alguma coisa daquele médium. E é por isso, então, que ele diz que uma taça não guardará a mesma quantidade de água suscetível de ser sustentada numa caixa com capacidade para centenas de litros. Muitas vezes, algumas pessoas são uma taça para poder receber as informações mediúnicas. Tem pessoas como o Chico que são verdadeiras caixas d'água de 100 mil litros. E está tudo certo. São capacidades mediúnicas diferentes, nós somos diferentes. E aí o Emmanuel vai dizer para a gente, o perfume conservado no frasco de cristal puro não será o mesmo quando transportado num vaso guarnecido de lodo. A parábola aqui, a alegoria aqui é a seguinte: nós, enquanto médiuns, seja o radinho Baofeng, seja aquela estante cheia de equipamento que vocês viram aqui, nós somos um frasco de cristal puro ou nós somos um frasco cheio de lodo? Depende da gente.
Depende de cada um de nós. E como que ele fecha? A ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos. Vocês lembram que a gente disse que não foi o Espiritismo que inventou mediunidade? Não foi o Espiritismo que inventou médium? Essa não é a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é relembrar os ensinamentos de Jesus, Consolador prometido. Mas a gente vai ver fenômenos bonitos, circenses, em muitos lugares. A mediunidade não é exclusiva nossa. Mas, para o paradigma espírita, só a noção de responsabilidade, esforço direcionado ao progresso das outras pessoas, bondade e conhecimento vão conseguir materializar na Terra o que a gente quer fazer, que são esses monumentos ou essas criações definitivas da felicidade humana. Então, para nós, dentro do nosso paradigma, mediunidade só faz sentido se tiver atrelada aos princípios que Jesus traz no Evangelho. Para a gente só faz sentido assim. Gente, muito obrigado por ninguém ter dormido, glória a Deus. Jesus abençoe vocês e que a gente continue junto aí, aprendendo e entendendo sobre esse tema. Ricardinho? Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, se vocês se sentirem confortáveis para isso. E agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Nós sabemos, Senhor, que as nossas limitações são muito grandes. Sabemos que dentro de nós ainda existem muitas dificuldades que estamos lutando para superar. Mas também sabemos, Senhor, que fomos criados à Tua imagem e semelhança. E por isso, temos grandes potencialidades para serem usadas em Teu favor e em favor dos Teus servos. Assim sendo, Senhor, abençoa cada um de nós aqui presentes, alguns dentro, outros fora do corpo físico, mas que a gente possa regressar para as nossas casas ou para as nossas tarefas, renovados por essa energia maravilhosa que nos envolve em cada instante das nossas vidas. Abençoa, Senhor, os nossos intentos no bem e abre as portas de realização do bem nas nossas vidas. Abençoa-nos todos, hoje e sempre, que assim seja.